Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Esses últimos dias estão meio parados, né, sem muitas movimentações, sem muitas novidades, mas o que tem de importante você fica sabendo aqui no canal Machão da Gama, beleza? Então eu já conto com você primeiro, deixando aquele likezinho esperto, que é muito importante e ajuda demais o vídeo a ser divulgado aqui para mais vascaínos, e conto também com a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Já somos aí mais de 190 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama. Muito obrigado, hein? 190 mil vascaínos, é vascaíno pra dedéu aqui. Mas a meta desse ano é bater 200 mil inscritos, hein? E eu conto com você. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e vamos buscar esses 200 mil. Bom, vamos atualizar aqui tudo sobre o nosso Vascão? O vídeo vai começar depois da vinheta, a vinheta que rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Já tá aparecendo aí o QR Code na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa o OneFootball gratuitamente. Não tá tendo jogo do Vasco nesses dias, né? Mas no aplicativo OneFootball você tem transmissão de futebol ao vivo. O OneFootball tem o direito de transmissão de diversos campeonatos com imagens, e você não tem que pagar nada por isso, tá? É um aplicativo gratuito, não tem pegadinha, não tem pay-per-view, não tem nada disso, é só baixar e assistir futebol ao vivo. Inclusive o campeonato alemão tem transmissão do OneFootball e você pode assistir lá os principais jogos, né? Aliás, todos os jogos do campeonato alemão com transmissão do OneFootball na telinha do seu celular. Para baixar, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre o amistoso entre Vasco da Gama e Atlético de Minas Gerais, que será disputado na próxima sexta-feira. O Vasco divulgou mais algumas informações hoje, né, sobre esse amistoso. A gente já tinha dado aqui essa informação, que na sexta-feira teríamos esse jogo entre Vasco e Atlético, e o Vasco publicou hoje mais algumas informações adicionais. Horário da partida. O jogo será disputado às 19 horas. 7 horas da noite no estádio de São Januário, com transmissão da Vasco TV. A Vasco TV vai transmitir ao vivo essa partida. Porém, o jogo será realizado com portões fechados. Não teremos entrada, né, de torcedor para acompanhar essa partida entre Vasco e Atlético. A não ser que o Vasco mude de ideia ou faça ali algum resgate para alguns sócios irem para esse jogo, mas inicialmente não teremos aí presença de público, né, para essa partida entre Vasco e Atlético. E aí você deve estar se perguntando, pô Juninho, mas por que não tem público? Não faz sentido. Deve ter sido uma escolha da comissão técnica do Vasco, né? Porque apesar de ser um amistoso, é como se fosse um treinamento, né? E às vezes ali com presença do público, com o estádio lotado, a torcida querendo vencer o jogo, acaba inibindo ali a comissão técnica de fazer as mudanças, os testes, né, que deseja fazer. Então, por isso, o jogo deve ser realizado aí com os portões fechados. Vasco e Atlético de Minas Gerais, 7 horas da noite da próxima sexta-feira, com transmissão da Vasco TV. E o Atlético não é um adversário bobo não, tá? Eles chegaram na semifinal do Campeonato Mineiro e foram eliminados pelo Atlético Mineiro por conta ali da questão do Atlético ter a vantagem, porque no confronto direto ficou empatado, né? O Atlético venceu por 1-0 e perdeu por 1-0. Como o Atlético tinha vantagem de 2 resultados iguais, o Atlético avançou e o Atlético ficou pelo caminho. E bom, o Atlético já jogou 4 vezes contra clubes da Série A nessa temporada. E os resultados foram os seguintes: empate em 1-1 com o Cruzeiro, empate em 1-1 com o América Mineiro, vitória por 1-0 contra o Atlético e derrota por 1-0 contra o Atlético. Então a gente pode dizer que em 4 jogos contra equipes da primeira divisão, o Atlético só teve uma derrota. Então assim, é um teste interessante para o Vasco, né? Na sexta-feira, Vasco e Atlético na Vasco TV, às 19 horas. Bom, e agora vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Nenê, porque surgiu uma informação que o Guarani de Campinas estaria interessado no meia Nenê, que o Vasco já avisou, né, que não vai renovar o contrato do jogador.
Existe ainda a dúvida se o Nenê vai continuar jogando ou se ele vai se aposentar. Se ele continuar jogando, terá que ser em outro clube, né? Porque o Vasco já avisou que o seu contrato não será renovado. E a informação do site Futebol Interior é a seguinte, que o nome do Nenê foi ventilado lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que o jogador foi informado aí pela direção do Vasco, né, que não terá o seu contrato renovado, contrato que termina no dia 30 de abril, e com a situação já resolvida no Vasco, o nome pintou lá no Guarani. Mas a apuração da equipe do Futebol Interior é a seguinte, que não existe nesse momento nenhuma negociação ou contato feito por parte da diretoria do Guarani com o Nenê. As informações foram confirmadas pelo superintendente de futebol do Guarani, o Rodrigo Pastana. Então, apesar de terem, né, vinculado lá a imprensa de Campinas o nome do Nenê como possível reforço do Guarani, a direção do Guarani negou, né? Disse que nesse momento não tem nenhuma conversa com o jogador. A gente tem que aguardar o que o Nenê vai resolver, né, do seu futuro, se ele vai resolver continuar jogando em outro clube ou se ele vai se aposentar e exercer alguma função fora de campo. O Vasco, inclusive, teria, né, oferecido ao Nenê um cargo ali na comissão técnica ou na diretoria, enfim, o Nenê que estava estudando já para esse pós-término, né, de carreira. Vamos ver o que o Nenê vai decidir. Se ele optar por continuar jogando, com toda certeza vai ter clube aí da Série A, da Série B, que vai querer o Nenê, porque apesar de tudo ele pode contribuir ainda, né, com as bolas paradas, etc e tal. Mas no que o Vasco pensa nesse momento de futebol, o Nenê não se encaixa mais como jogador. A gente fica de olho e tendo mais informações, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. E uma outra informação aqui sobre jogador é sobre o Brian Aguirre, aquele jogador do News Old Boys, né, que teve seu nome ventilado no Vasco da Gama nos últimos dias. O empresário do Brian Aguirre conversou com o meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vascaínos. E o empresário, né, do jogador confirmou que, até o momento, não houve nada formal do Vasco por esse jogador, por esse meia aí do News Old Boys. Inclusive, o Marquinhos já tinha conversado com os dirigentes, né, do New Old Boys, que naquela ocasião responderam, olha, a gente tá ouvindo aí os rumores, os boatos da imprensa, mas até o momento o Vasco mesmo não procurou o News. E agora o empresário, né, também garante que o Vasco não procurou, né, o jogador. Então, o que a gente tem aí de informação de momento é que essa situação do Brian Aguirre bem possivelmente, né, foi especulação lá da imprensa argentina e não passou disso. É um jogador interessante lá do News Old Boys, mas aparentemente não tem nada aí de formal, né, ou de concreto em relação ao Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Andrei Santos, né? O Andrei que foi titular na seleção brasileira no amistoso contra o Marrocos e ele se reapresentou hoje ao Vasco da Gama e já treinou normalmente, né, no CT Moacir Barbosa e estará à disposição do Vasco da Gama para o amistoso de sexta-feira contra a equipe do Atlético. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!